Onix LT 1.0 aspirado, mais de 20 km por litro no mundo real, 6 airbags já de série, 6 marchas no seu câmbio manual e mais do que isso, o título de ser a versão mais vendida do hatch mais vendido no Brasil para pessoa física, venda no varejo, para CPF, ou seja, descartando aquelas estatísticas que consideram venda direta, por exemplo, envolvendo compras de frotas de empresas. Agora, será que o fato de ser o mais vendido significa que o Onix é realmente bom? Será que esse é aquele tipo de carro que vale a pena ter por muitos anos? Comportamento de comprador que eu mesmo acabo tendo? Será que esse carro atua como uma boa compra no mercado de seminovos ou de usados? Considerando que qualquer carro zero hoje é tão caro. Aqui a gente está falando desse carro a R$ 97.990, R$ 98 mil. Considere que o ano modelo 2020 desse mesmo Onix LT está 35% mais barato, na casa aí de R$ 62 mil. Para ele se qualificar como uma boa compra para você ter por muitos anos ou você poder comprar usado, será que ele tem algum problema crônico de longevidade? Quais são os pontos fortes e fracos da parte de mecânica, de equipamentos, de acabamento, de espaço interno, de ergonomia, tão importante já que você passa tantas horas dirigindo um carro como esse? Como ele é de dirigir na cidade ou na estrada? Tudo isso eu vou responder para vocês com o maior prazer nessa avaliação aqui no Flatout. Aliás, se você não assinou o canal ainda, por favor, assine. Vamos começar pelo que interessa. Versão LT, para mim, é a mais equilibrada em termos de custo-benefício, em termos de valor e o que ela entrega de equipamentos. Isso vale tanto para essa versão 1.0 aspirada, mas vale também para a versão 1.0 turbo, hatch e sedã. Todo Onix já vem de série com 6 airbags, sistema de acendimento automático dos faróis, controle de estabilidade de tração e assistente para partida em rampas. Agora, a versão LT traz uma série de itens que eu considero bastante convenientes para você que usa o carro todo dia com bastante volume de rodagem. A gente tem a introdução da câmera de ré, um sistema multimídia de infotainment, Android Auto e Apple CarPlay, conexão sem fio inclusive, 7 polegadas, o sistema MyLink. A gente tem regulagem de altura no banco do motorista, um item que é fundamental, uma vez que esse carro, nenhum Onix aspirado na verdade, apresenta regulagem de distância de altura na coluna de direção. Então, para você ter uma posição de dirigir boa, você precisa realmente ter o ajuste de altura. A gente tem espelhos na cor do veículo e um mimo que parece bobo, mas depois você se acostuma e é bastante interessante. Você consegue entrar no Onix LT sem tirar a chave do bolso, bastando apertar a tecla que está ali do lado da maçaneta, e a mesma coisa vale para a partida, que é feita por meio de um botão. Algumas coisas que talvez você sinta falta. A abertura do porta-malas, a gente tem a cavidade, mas não tem nenhum acionamento. Só vai abrir por meio da tecla aqui da chave ou por meio da tecla do painel. Como eu falei, a gente tem câmera de ré, mas a gente não tem sensores de estacionamento, então cuidado na hora de manobrar. As rodas deixaram de ser de liga leve na virada para esse ano modelo e passaram a ser roda de ferro com uma calota bem bonita que engana muito bem, mas é realmente uma roda de ferro com calota. E para quem gosta de grupo óptico, nada de LED aqui. A gente tem a presença de lâmpadas halógenas tanto aqui na traseira quanto na dianteira. Pelo menos lá a gente tem agora a introdução dos faróis de neblina, que também faz o papel de luz de posição, o famoso DRL. Agora vamos falar de mecânica, que é um dos grandes trunfos desse carro e que me permite te recomendar o Onix com tranquilidade, tanto para você comprar ele zero, mas também para você ter ele por muitos anos ou adquiri-lo no mercado de usados, de seminovos, enfim, com uma ressalva que eu vou explicar para vocês em detalhes daqui a pouquinho, tá? CSS Prime é o nome dessa família de motores desenvolvida pela Chevrolet, envolvendo vários continentes. É um projeto que nasceu na Opel, lá na Europa, foi finalizado pela GM nos Estados Unidos, mas toda a parte de calibração teve participação enorme dos engenheiros da Chevrolet aqui do Brasil, GM Mercosul. Então, isso é algo muito importante justamente porque a gente tem um combustível de baixa qualidade, A gente está falando aqui de 78 a 82 cavalos a 6.400 RPM, torque de 9,6 a 10,6 kgfm a 4.100 RPM, e são ótimos números para um motor 1.0 aspirado. E como a gente vai ver na parte de teste de dinâmica veicular, é um conjunto que empurra muito bem o Onix porque esse carro é muito leve, são só 1.038 kg, graças à sua plataforma com um bom volume de aços de alta resistência que permite que as chapas sejam mais finas sem perda de resistência.
Esse aqui é um projeto de motor bastante avançado, bastante moderno, bloco cabeçote todo em alumínio, duplo comando variável, né, variador de fase tanto na admissão quanto no escape. A gente tem uma bomba de óleo de carga variável também e uma curiosidade muito interessante que ajuda na longevidade. O sistema de injeção aqui não é direto, tá? Vocês conseguem ver aqui os bicos injetores, sistema multiponto, né, então na janela de admissão. E por que isso é interessante quando a gente considera você ter esse carro por muitos anos? Porque o combustível realiza a limpeza das válvulas de admissão. Quem tem veículo com injeção direta sabe muito bem desse problema de você juntar carbonização nas válvulas de admissão. Então você ter um sistema como esse aqui ajuda muito a reduzir, na verdade, a eliminar esse problema de carbonização. E também tem outro detalhe, a manutenção fica um pouco mais em conta, porque aqui a gente não vai ter bomba de alta, os próprios bicos injetores vão ser um pouco mais simples em termos de concepção. Ainda assim, são bicos aquecidos, né? Então, para você ter um sistema flex sem depender de tanquinho, então ele apresenta um funcionamento em regime frio também muito bom. Mas, mais do que avançado, esse é um projeto de motor que tem se mostrado bastante robusto. Se você fizer uma pesquisa aí em fóruns, grupos de usuários, grupos de WhatsApp, você vai ver realmente que não tem um problema crônico de longevidade nesse motor, o que tranquiliza bastante. Especialmente quando a gente considera a versão aspirada. Na verdade, de forma geral, pessoal, motores aspirados, para você que gosta de ficar muito tempo com o carro, ou que você gosta de comprar um carro usado já com alguns anos nas costas, o aspirado ele sempre vai sofrer menos do que o turbo, né? O turbo trabalha com uma pressão de cilindro muito maior, o óleo esquenta muito mais. O motor turbo depende muito mais de você ter um bom dono em termos de manutenção e mesmo de condução do veículo para ele realmente ter a longevidade que importa. Agora, qual que é o ponto de atenção que eu comentei para você que gosta de ficar com o carro por muitos anos, mas principalmente você que pensa em comprar ele usado? A questão é a seguinte, correia dentada desse veículo, a correia dentada é o que faz a sincronização entre as válvulas e a parte de baixo, né, a movimentação dos pistões, ela é realizada por uma correia dentada imersa em banho de óleo, que é um sistema que aumenta bastante a durabilidade, tanto que o manual do Onix especifica essa troca do sistema só a cada 240 mil quilômetros ou 15 anos. Só que o que acontece? Um dono ruim, que pode inclusive estar relacionado a uma locadora ou uma empresa que cuida de frota e que toma alguns atalhos na parte da manutenção, vai usar o óleo errado, vai esticar as trocas de óleo, vai não fazer uma troca de óleo quando deveria tê-lo feito, fica só olhando ali o nível do óleo. E o que acontece? O óleo errado ou contaminado por combustível ruim ou simplesmente oxidado e envelhecido vai causar uma reação química com essa correia e aí você vai ter um envelhecimento precoce desse componente, que ele pode começar a esfarelar, soltar resíduos e com isso pode acontecer duas coisas que são bem caras de se resolver. Uma é o entupimento de uma ou outra galeria de óleo e a outra é o próprio rompimento da correia e aí com isso você tem o famoso atropelamento das válvulas. Fazer a manutenção preventiva disso não é algo tão complicado e nem tão caro. Você vai gastar aí, sei lá, algo na casa de uns 3 mil reais. Agora, se você não fizer essa manutenção e aí acontecer esse incidente no motor, aí você pode esperar de 3 a 5 vezes essa conta. Então, vale muito a pena quando você for comprar um Onix seminovo, um Onix usado, você observar como foi feita a manutenção desse veículo, principalmente os comprovantes de troca de óleo. Eu sei que muita gente não faz isso, não guarda, mas como esse é um caso que não é um defeito crônico do carro, mas está relacionado aos hábitos, à disciplina do proprietário, eu recomendo que você procure esse carro seminovo ou usado realmente de um dono zeloso e que tenha documentação para provar isso. Agora, dentro desse assunto de economia, durabilidade e segurança, vai uma dica preciosa para vocês, pessoal. Esse pneu aqui é o par perfeito para você que procura um veículo com essas características. Ultra Contact da Continental, lançamento quentíssimo, acabou de chegar no nosso mercado e ele traz as últimas evoluções da engenharia da Continental. Tanto esse pneu aqui foi desenvolvido pela Continental na Alemanha, em parceria com os Estados Unidos e com a engenharia da Continental do Brasil, porque aqui a gente tem um dos piores asfaltos do mundo em termos de qualidade de superfície, de abrasividade, de buracos, de impactos e também a gente tem muita variação de temperatura e muita chuva. Então esse é um pneu que foi desenvolvido para as condições do Brasil, mas ao mesmo tempo traz as últimas evoluções técnicas em termos de materiais e de compostos. Tanto que aqui a gente tem uma grande presença de sílica, dentre outros materiais, que é algo bastante incomum para um pneu dessa categoria aqui. Os resultados do desenvolvimento desse pneu aqui surpreendeu tanto os engenheiros que a Continental está oferecendo algo que é inédito no nosso mercado atualmente, que é uma garantia mínima de durabilidade de 80 mil quilômetros, pessoal. É muita coisa. Na verdade, esse pneu dura bem mais do que isso. Para você ter direito a essa garantia, basta você conferir quais são os termos e condições no site da Continental. O link eu vou deixar ali destacado na área dos comentários. Mas
O principal aqui é você cuidar do pneu na parte de rodízio, de alinhamento, de balanceamento, periodicamente nas lojas oficiais da Continental. Quero mostrar para vocês um detalhe de engenharia muito legal que esse pneu apresenta, que reduz muito o ruído dele. É um pneu extremamente silencioso. A gente tem um sistema que a Continental chamou de Noise Breakers, que são esses elementos aqui presentes na banda de rodagem em forma de C, e eles são basicamente uns atenuadores de ruído. Eles vão quebrar as ondas de ressonância causadas tanto pela passagem do ar nos dutos aqui, nos sulcos do pneu, quanto pela própria ressonância de rodagem dele com o asfalto. A superfície da banda de rodagem também tem um desenho bastante avançado, especialmente para oferecer muita segurança e performance em piso molhado, mas também em pista seca. Aliás, aqui no Flatout eu fiz a avaliação desse pneu em situação de pista molhada e seca e realmente surpreendeu. Vale a pena vocês darem uma conferida. Eu vou deixar o link desse vídeo no final desse vídeo aqui. Esse pneu está disponível dos aros 14 a 19, foco especial nas medidas dos aros 14, 15 e 16, e é muito legal, pessoal, ver a Continental trabalhando firme para apresentar uma solução tão avançada e sofisticada, mas com um preço tão competitivo nessa faixa de mercado onde a gente tem a presença de tantos pneus genéricos prometendo tanto e oferecendo muito pouco. A cara do Onix não é novidade para ninguém, já tem 5 anos no nosso mercado, né? Mas ainda é um carro que agrada bastante em termos de design, com essa bocarra, essas linhas cromadas, por exemplo, essa linha que tem na grade continua aqui no farol. Ele adotou o estilo meio de mini cruise, né? Só que o mais bacana está por baixo dessa cara bonitinha, que é a plataforma GEM. Ela apresenta 17% a mais de aços de alta resistência, se a gente comparar com o Onix anterior. Ficou com linhas também mais sofisticadas, né? E vai lembrar, aliás, crash test do Latin Cap na época obteve 5 estrelas, tanto para adultos quanto para crianças. E vai lembrar também, como eu disse, 6 airbags em todas as versões do Onix. Na vista lateral, destaque especial para esse vinco, que vem reto, mas aí ele começa a descer depois aqui da maçaneta dianteira e aí nasce no começo da porta traseira um outro vinco de forma bastante suave, então tem uma solução de estamparia aí bem sofisticada e esse vinco tem continuidade aqui na lanterna. E a traseira, à vista geral, novamente a gente tem a adoção desse estilo meio mini cruise, né? Mas eu reforço, por baixo dessa pele bonitinha, o que importa é que a gente realmente tem uma plataforma de boa qualidade, com ótima rigidez da torção e bastante seguro. Espaço traseiro, aliás, acessibilidade também gostei, não é carro que se contorcer muito, tem um bom ângulo de abertura de porta, poderia ser até um pouquinho maior, mas tudo bem. Banco aqui está ajustado para mim, espaço para os joelhos está bem razoável, aqui tem uns 3, 4 dedos, espaço para a cabeça tá bom, novamente poderia ser melhor, mas tá de bom tamanho, tem 1,82 m, tá? Só para passar essa informação. É lógico, todo hatch nessa categoria vai ter o encosto um pouco mais ereto, né? Então não é aquele carro que você vai assim super reclinado e mega confortável, mas eu falo que para um carro dessa categoria está muito bom. A gente tem um entre-eixos aqui de 2.551 milímetros, tá? Vai ser 1,5 cm a menos do que o Polo, mas vai ser maior do que todos os outros concorrentes, né? Então vai ter 1,3 centímetros a mais do que o 208, vai ter por volta de 2 centímetros a mais que o HB20, 3 centímetros a mais do que o Argo, né? O entre-eixos é uma medida importante que meio que vai determinar as regras, vamos dizer assim, do habitáculo, né? Então acaba influenciando muito no espaço traseiro aqui. Não tem saída USB, saída de ventilação, acho que você nem deve esperar nessa categoria aqui, né? Não tem apoio central para o braço. O banco é bipartido 70/30, isso já é bacana. A gente tem, esse é um detalhe bem legal, a gente tem cinto de 3 pontos, inclusive para o ocupante que vai no meio. Tem sistema Isofix e Top Tether, né, para fixação de cadeirinhas. Então é bem decente. Tem sim algumas economias, né, não tem nenhum porta-revista ou porta-objeto mesmo aqui na porta, mas de forma geral bastante agradável. Porta-malas, pessoal, a gente tem 303 litros no sistema de aferição VDA, tá bom? Que é o mesmo que a gente vai encontrar para a declaração de volume de porta-malas, por exemplo, do HB20, do Argo, do Polo, todos eles ali na casa de 300 litros. Então, na verdade, é um empate técnico, não se sobressai em nada em relação aos demais, mas também não fica atrás. Nesse quesito, quem realmente fica mais para trás é o Peugeot 208, que tem apenas 265 litros. Partida por botão, como eu mencionei, tem que pisar no freio e na embreagem aqui no caso do Onix. E aí o tricilíndrico acorda. Enquanto a gente não tira o carro aqui da mobilidade, eu sempre gosto de verificar essa questão da vibração dos 3 cilindros, né? Como que você percebe? Pela transmissão de vibração nas costas e pelos seus pés, pelo assoalho e pelo pedal de freio, né?
Eu falo para você que assim, todo 3 cilindros ele realmente vai apresentar um pouquinho mais de vibrações do que um 4 cilindros em linha, mas o volume de vibrações aqui é realmente mínimo, tá? Entre os menores aí dos 3 cilindros dessa categoria. O que é digno de nota porque esse motor ele não tem um eixo balanceador, né, para conter um pouquinho essas vibrações. Então todo esse trabalho está sendo realizado realmente pelo trabalho de coxins, né, que vamos dizer assim, suportam a parte de motor e câmbio. Então muito legal essa parte de desenvolvimento, né? Então vamos lá, dar uma voltinha. Aproveitando aqui que eu estou colocando a mão no freio de mão, interessante detalhinho do botão cromado. Isso é uma coisa que tem um capricho aqui nos acabamentos do Onix de forma geral, né? Então você vai encontrar uns elementos cromados aqui, por exemplo, em volta dos botões do sistema de multimídia, em volta do sistema de ventilação. Você vai ter alguns elementos acetinados aqui, por exemplo, no volante que é multifuncional, né? Você consegue controlar aqui todo o sistema de som e ligação e tudo mais, controle de velocidade. O acetinado está presente aqui também no console central. E aqui no meio, né, no meio do painel, a gente tem essa bela faixa aí de... Vou chamar aqui de um material texturizado, meio que lembrando a ideia de uma fibra de carbono, mas não no sentido de trama, mas sim no sentido da percepção do reflexo que dá, né? Então tem um carinho aqui, esse material também se repete aqui no painel de porta. Então não é aquele tipo de carro que é todo, assim, todo preto básico, mesma textura para tudo, né? Como o próprio Polo era há um tempo atrás. Então tem um carinho, tem um capricho aqui. E eu gosto também desse design do painel, essa linha de bumerangue, com essa continuidade no painel de porta, com esse recorte todo. Então é um carro que mesmo sendo de entrada, você se sente bem aqui dentro. Ele tem essa atenção, vamos dizer assim, com essa parte de acabamentos, né? Ergonomia de direção aqui eu tenho só 2 críticas. Bom, a primeira é que a gente não tem um ajuste de coluna de direção, como eu falei, né? A gente tem pelo menos o ajuste de altura do banco, então você consegue se virar por aqui, né? Mas fica um pouco mais limitado, né? E aí a gente tem a questão também dos bancos, que aqui os bancos dianteiros, eles poderiam ser um pouquinho maiores, ter um ângulo no assento um pouquinho mais elevado para apoiar um pouco mais as coxas, que acabam ficando um pouco mais suspensas. Lógico, cada corpo é cada corpo, né? Uma pessoa talvez mais baixa, um pouco menor, se encaixe melhor aqui no Onix, mas para minha estatura, repetindo 1,82 m, eu acho que não é ruim, mas poderia ser melhor. 2 outros pontos que eu queria criticar: parte de luminosidade. A gente não tem ajuste de intensidade de luminosidade aqui no sistema multimídia, né? É fixo. É lógico que vai variar de acordo com o farol alto ligado ou não, mas ainda assim eu gosto, especialmente quando você vai dirigir em estradas mais escuras, você tem um ajuste de iluminação para deixar ele mais escuro, ofuscar menos o motorista. E aqui, ó, pessoal, especialmente para você que gosta de se maquiar, não tem luz em nenhum aqui dos para-sóis, tá? Então esse aqui é outro pontinho de atenção que eu queria criticar. Mas você se encaixa bem de forma geral. Eu gosto da pegada do volante, por exemplo. A ergonomia do câmbio. O câmbio aqui, pessoal, acho que é uma peça fundamental. Um carro aspirado, principalmente, que você vai requerer mais trocas de marcha, ainda que esteja bem servido de torque aqui, ter um câmbio que é manteiguinha de acionar, assim, que você faz as trocas com tanta velocidade e suavidade, precisão, não é aquela alavanca cheia de jogo, né? Ela realmente tem uma movimentação muito precisa. Isso faz uma diferença danada no bem-estar, na qualidade de vida a bordo enquanto você está dirigindo um carro como esse, né? Então, essa parte dos acionamentos realmente é digno de nota, achei bem bacana. Parte de suspensão a gente vai avaliar daqui a pouquinho, é outro ponto que eu acho muito positivo aqui do Onix. Não é o único, né? O Argo também tem uma suspensão muito boa nesse sentido. Nossa, olha o Santana zerado passando ali pela gente. É uma suspensão muito bem acertadinha, pessoal. Então, aqui a gente tem uma proposta de um carro que é para uso diário, que vai lidar com chão ruim, com asfalto esburacado. Ele tem que absorver muito bem o solo. Então, tem uma série de escolhas bem felizes de engenharia aqui na parte de calibragem de molas, de amortecedores, dimensionamento de buchas, a forma como esses impactos são transmitidos para a carroceria. É um carro que ele trabalha muito quieto e trabalha sem pancada. Então isso é algo bastante positivo, muito ajudado também pela decisão de engenharia de utilizar um pneu aqui de perfil 65, né? No caso do LT, o pneu é 185/6515. Um pneu mais alto, ele vai ajudar a absorver melhor esses impactos, né? O pneu a gente considera como o primeiro elemento da suspensão. Então esse aqui é um carro que é bastante gostoso de você dirigir na cidade, passar pela buraqueira, por chão ruim. Então esse é um ponto bastante positivo. Agora eu vou dar uma esticadinha aqui nesse tricilíndrico.
a gente chama de soft cut, né? Ele corta o giro sem vibrar. Ele simplesmente interrompe o fluxo de torque sem ficar cortando ali no combustível. Mesmo andando, olha, esse cara tá com a cabeça no mundo da lua, nosso motociclista aí. Mesmo em situações de carga plena, que a gente tem essa parte de vibrações bem contida, pessoal. Então é um carro que... E é legal ter um ronquinho presente, mas a parte de isolamento a gente vai ver melhor na estrada, tá? Mas primeiras percepções aqui, se eu dou carga, lógico, a gente tem intrusão de ronco e até um pouquinho de vibração vindo pelo corta-fogo barra o assoalho aqui, eu sinto no meu pé, né? Mas totalmente dentro do aceitável. E a entrega de torque desse motor também, para uso assim na cidade, é bastante linear. Você não vai ter o torque, lógico, de um motor turbo. Então aqui é um aspirado, o torque máximo vem a 4.100 RPM. Vai lembrar disso. O escalonamento de câmbio aqui prioriza o consumo, então as marchas são um pouquinho mais longas. Mas não é um carro que carece de fôlego para você se virar aqui na cidade. Lógico, se você é uma pessoa que sempre carrega 3, 4 ocupantes, bagagem e tudo mais, considere então a compra da versão com motor 1.0 turbo, que você vai estar mais servido de torque. Aqui a gente tem uma rua de bairro bem típica, né? Toda cheia de obras. E dá pra gente avaliar bem isso. Como a suspensão trabalha gostoso. Ela absorve muito progressivamente. Isso faz uma diferença danada para bem-estar a bordo num carro dessa categoria. Então, nesse sentido aqui também, aplausos aí para Chevrolet pelo desenvolvimento aí feito na suspensão. Sistema de infotainment é um negócio que é legal. Posição da tela tá muito feliz. Ela tá numa posição que não dá reflexo. Ela tá numa posição ergonômica, então eu não me distraio olhando muito para baixo. Também não faz aquela intrusão muito perto da linha do para-brisa. Tá bem na linha do painel de instrumentos também. Então mais um acerto aí. Uma sutileza, mas que faz diferença. Porque muitas vezes o design acaba se impondo em relação à função. E isso acaba piorando um pouquinho a qualidade de vida a bordo aqui, né? Então, ó, tô de terceira marcha, saindo de uma lombada, tranquilo. Então você tem torque, mesmo sendo um carro aspirado. Eu forcei a amizade aqui, né? Saindo a 2.000 RPM. Então aqui realmente buscar carga plena. Você vai começar a ter ânimo no motor a partir de 3.000 rotações. Em 4.200 mais ou menos você vai ter uma presença dessa vibração que eu comentei, que ela surge na corta-fogo e no assoalho. Não chega a ser incômoda, mas você nota que em dado momento entra uma vibração a mais aqui no habitáculo. Pode até ser um variador de fase do comando, assumindo um perfil um pouco mais agressivo, e aí o motor, assim, com mais pegada acaba transmitindo um pouquinho mais de vibração, né? Agora, uma coisa que é interessante, pessoal, o consumo de combustível desse carro aqui realmente é um diferencial enorme, assim, é muito legal. Consumo declarado com gasolina aqui é 13,9 na cidade e 16,4, se não me engano, para consumo rodoviário. Agora eu te falo que é fácil você bater o consumo urbano, é fácil você até superar essa média urbana. A gente está, por exemplo, agora em 13,7, mas nos dias anteriores eu estava dirigindo, eu estava aí na média de 15, ocasionalmente chegando em 16. Situação de congestionamento crítico, eu fiquei em 11, então em termos de consumo urbano realmente é muito bom. Agora, o rodoviário é que é a parte impressionante, pessoal. Para isso aí eu faço questão de mostrar para vocês. Agora a gente está num cenário de rodovia aqui, está na Raposo Tavares, rodando a 100 km por hora em sexta marcha. A gente está aí na casa de uns 2.700 RPM aproximadamente. Se você pegar uma rodovia como a Bandeirantes, você vai estar ali na casa de uns 3.400 RPM. Então é um câmbio bem escalonado, né? Ele não vai baixar demais a rotação na última marcha, porque você precisa de torque, né? Esse aqui é um motor aspirado, vale lembrar. Mas a parte que é interessante é justamente isso. O motor consegue trabalhar com bastante suavidade, velocidade de rodovia, mesmo sendo um 3 cilindros, então ponto positivo aí para isso. Em termos de transmissão de ruído é outro ponto excelente, assim.
ajuda de fato. Aqui a gente está com esse jogo de Ultra Contact, né? Um pneu que nos testes que a gente já tinha feito, eles realmente são pneus muito silenciosos. Mas o pneu sozinho, enfim, o carro é um conjunto de elementos, né? Então, se o carro ele tem características de reverberar tudo que está recebendo em termos não só de aerodinâmica, mas da própria rolagem dos pneus também, não tem milagre. Mesmo com um pneu bom, o carro ia ser ruidoso, você ia ter aquela reverberação, né? E não é bem o caso do Onix não, pessoal. É um carro realmente silencioso, ainda mais se a gente considerar dentro da categoria dele, mas mesmo de maneira geral, o carro que tem uma rodagem bem silenciosa, bem agradável, né? Eu já rodei com ele velocidades mais altas, não é um carro que tem muito ruído aerodinâmico também. E a questão do consumo é aquela coisa que é bizarra, né? Assim, agora a gente está aqui em 2 pessoas, né? Eu, o nosso videomaker Felipe, a gente está com o ar-condicionado ligado, a gente está na média horária aqui na média de consumo de 22 km por litro. Sozinho, na Bandeirantes eu já passei dessa média mesmo, que aqui na Raposo tem muita subida e descida, né? Então é algo realmente impressionante. Se a gente considerar isso, que você vai conseguir 20 e poucos quilômetros por litro numa rodovia como a Bandeirantes, ou mesmo essa cheia de subida e descida aqui no caso da Raposo, pessoal, a gente está falando aqui de uma autonomia acima dos 900 km, 44 litros de combustível no tanque. Então, esse é um dos grandes atrativos do Onix, inclusive, né? Essa questão da economia de combustível, uma manutenção simples, ainda mais com o preço do combustível como está hoje em dia, e essa questão da longevidade, durabilidade, enfim, confiabilidade do conjunto mecânico, com essa pequena ressalva que eu mencionei, é um carro que precisa de um dono zeloso em relação à parte de troca de óleo, né? Pela questão ali da correia imersa em um banho de óleo. Mas olha, eu falo que nessa categoria, inclusive, a gente tem ótimos exemplos, né? O Peugeot 208 é um carro muito competente também, especialmente nessa última chegada, esses últimos motores da Stellantis. O Polo é um veículo muito competente, caro e talvez um pouco mais magro na parte de equipamentos, mas outro carro também de excelência. O próprio HB20 é um carro um pouco menor, sim, é verdade, mas também é um carro que vai entregar bastante em qualidade construtiva, qualidades técnicas também. Então, de forma geral, na verdade, essa categoria de hatches, né, tá realmente servida de opções bastante interessantes, e o Onix acaba sendo uma das mais interessantes. Então, para responder aquela pergunta inicial, né, olha, esse aqui é o hatch e essa é a versão mais vendida do hatch mais vendido para pessoas físicas, e isso se justifica também em termos qualitativos do produto. O carro realmente ele tem características, tem qualidades que, olha, carro para uso, com espaço, com bom acabamento, com bom sistema multimídia, na versão LT com, eu acredito, a base principal de todos os equipamentos que você precisa. Então, sim, é uma excelente opção 0 km, caro como todo 0 km, mas sim, também é uma excelente opção como seminovo, como usado, enfim, da forma como você preferir mencioná-lo. Lembrando que essa geração aqui chegou em novembro de 2019, então na prática vai ser ano modelo 2020 para frente, quando você quiser procurar um Onix dessa geração aqui, né? Então é um carro realmente que não tem muito o que dizer, pessoal. Em termos de qualidades, é um carro muito bom. Parte de equilíbrio dinâmico, eu vou deixar aqui para encerrar o vídeo e entreter vocês um pouco. Um vídeo que a gente fez, na verdade um onboard que eu fiz na época para o Autoline, onde eu levei um Onix RS, motorização turbo e câmbio automático. Descontem essa parte do motor que é diferente do câmbio também. Mas é o mesmo carro, a mesma base, e os pneus lá eram piores do que esses Ultra Contact, que são realmente um pneu de última geração, né, dessa categoria Touring. E o carro surpreendeu positivamente lá também, em termos de contenção de rolagem, de carroceria, de equilíbrio dinâmico. Lembrando que o Onix RS não tem nenhuma diferença em termos de suspensão em relação ao Onix normal. Então é um carro realmente muito bom. E olha, ele chegou a virar inclusive um tempo mais rápido do que o Up TSI, então, que é um carro muito bom, muito leve, né? Então vou deixar aqui para encerrar essa avaliação de uma maneira diferente, um pouquinho de entretenimento para você que se pergunta, mas aqui é o Flatout e eu quero ver um pouquinho como é que esse carro se comporta. Então fica essa lembrança para vocês, um onboard comentado no Autódromo de Interlagos com
com o Onix. Beleza, pessoal? Então, entra na sequência aí, a gente se encontra numa próxima. E se você ainda não é assinante do canal do Flatout, assine que ajuda bastante a gente. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Se aproximando aí da linha de chegada, freada bem tardia por essa do Senna aí aos 30 metros e ouçam aí o cantar dos pneus do EBD. Essas cantadinhas não foram causadas por mim, mas sim pelo EBD que eu comentei há pouco, né? Entrando aí na segunda perna da Senna, subindo aí na zebra, né, usando toda a pista. Notem minha mão direita aí manipulando o câmbio, lembrando que não há modo manual nessa transmissão, tá? Estou manipulando no modo low. Você consegue escolher a marcha mais alta onde a transmissão vai atuar, mas ela que faz a troca no tempo dela, né? Na hora que você aperta o botão, tá? Se aproximando aí da curva do lago, freada bem forte. Note aí a movimentação no volante, né? Indicando aí que a traseira dança um pouquinho, que é normal. Escorregando até a zebra de fora, saindo um pouquinho de frente, usa toda a pista aí, né? Leve movimentação na traseira aí ao passar na zebra. E aí a gente vai se aproximar agora do Laranjinha aí, que é minha curva favorita na pista. Deu para carregar uma velocidade muito boa aí, 107 km por hora. Mostra aí que a base do Onix aí é bem interessante, né? Carregando aí de velocidade ao longo da curva, segunda perna do laranja, né? E agora a gente se aproxima aí para o miolo, uma freada forte. Novamente procurando ali o câmbio, né? Jogo para a terceira marcha. E aí, não tem muito mistério, todo carro aí dessa categoria sai bastante de frente aí, Onix não é exceção. Na saída do Pinheirinho aí o torque do motor ajuda um pouco, e aí a gente vai se aproximando aí do Bico de Pato, que era uma curva bem difícil de fazer com esse carro por causa do EBD. Então eu tinha que usar muito pouco freio, fazer uma curva bem ampla, bem larga, né? Notem que eu uso toda a pista e um pouco mais do que ela, pegando um pouquinho de grama, né? Descendo o mergulho agora, sem mistério, né? E agora a gente chega aí na junção, uma curva importante aí para você sair bem forte, para ter uma velocidade bem lançada aí na reta dos boxes, né? Então, novamente aí, exatamente agora, uso toda a zebra aí. E vocês vão ver aí o carro desenvolvendo velocidade, tempo de volta aí foi 2:14.227. Isso é exatamente 2 segundos mais rápido que o Up TSI registrado no canal Full Power, né, no Full Power Lap com o piloto profissional, que foi 2:16.27. E também foi 3 segundos mais lento que o Sandero RS, que registrou aí 2:11.19, né? Então, lembrando aí que o Onix RS possui 116 cavalos contra 150 cavalos do Sandero RS. No fim da reta aí, 168,5 km por hora aí de máxima, cerca de 10 por hora a menos aí que o Sandero RS.